Saúde é um tópico que eu gosto muito. Esse ano eu acho que eu já preguei esse tópico em algumas igrejas, é o tópico principal. Mesmo com algumas mudanças, a parte central dessa aula é que a gente vai estar falando sobre a comissão de Deus. Vou falar sobre essa importância das missões mundiais, um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje, contar um testemunho para vocês e também falar sobre a nossa responsabilidade. Missão. Quando a gente fala sobre missão, eu estou pensando numa aula que a gente já viu sobre a missão de Deus. A missão de Deus, desde o início, é salvar e habitar com o homem. Isso é o que Deus quer. Ele quer expressar o amor dele, revelar a glória dele em nós. Nisso que ele demonstra a sua graça para a gente, esse é um dos propósitos dele, demonstrar a graça dele em nós para toda a eternidade. Nós hoje somos convidados como coparticipantes dessa missão. Nosso amor a Deus reflete em alcançar e amar o próximo. Tem muito a ver com os dois primeiros mandamentos, né? Amar a Deus, amar ao próximo. Essa é a nossa missão como indivíduos. Né? A gente tem várias pessoas que definem missão de formas diferentes. Tem pessoas que falam sobre essa vocação individual, que é Deus te chama e Ele te dá um propósito. Tem pessoas que usam um versículo lá de Coríntios que fala que nos foi dado o ministério da reconciliação, que é reconciliar o mundo com Deus. Assim como Jesus foi intermediador, ele foi mediador, né? Nós também somos esses intercessores. Nós recebemos esse ministério. Mas então, quando eu falo em missão, missão é um objetivo. Pode ser que nós tenhamos várias missões. A gente tenta usar... Oi? Todos temos um propósito. E aí as pessoas tentam usar palavras diferentes, mas depende muito de como a gente define isso. Por exemplo, tem gente que usa a palavra vocação para falar sobre o que Deus me chamou em específico. Pode ser que Deus me chamou para ser um médico, mas ao mesmo tempo que eu sirva na igreja com alguma coisa. Por quê? Porque todos nós temos dons, e os dons eles são dons espirituais. Então essa é a minha vocação, ou seja, o que Deus está me dando habilidade para fazer profissionalmente, mas também para as pessoas. Tem pessoas que falam sobre missão. A missão ela tem a ver com... Existe o propósito de Deus, que talvez é algo mais eterno. Deus me chamou para ser filho, ele me chamou, por exemplo, Deus pode falar com alguém, eu te chamei para ser sacerdote. Você foi criado para ministrar para a minha glória. E a pessoa vai exercer isso mesmo na eternidade. Ela vai continuar exercendo esse propósito eterno que Deus criou. E existe também a missão. A missão, eu estou tentando diferenciar, mas vocês podem ver que essas coisas elas também se intercalam. A missão ela tem a ver com algo mais na terra. Não necessariamente a gente vai conseguir exercer essa missão depois que Jesus voltar, depois que os céus vierem à terra. Então essa missão ela tem a ver com esta era, este mundo, e tem muito a ver com Deus querendo salvar o homem, querendo habitar com o homem, restaurar o homem, e nós também fazemos parte dessa missão. Então a minha vocação e o meu chamado, ou o meu propósito eterno, ele tem a ver com minha identidade. A minha identidade é quem Deus me criou agora e para sempre. Então Deus criou para ser uma pessoa ousada. Outro, ele expressa mais esse caráter do amor ou da gentileza de Deus. Quando você recebe uma palavra profética sobre sua identidade, você é isso perante os olhos de Deus. Isso é algo eterno também. É agora e é para sempre. E a sua vocação são essas habilidades aqui na Terra que você tem para exercer uma profissão, você é uma pessoa mais analítica, você tem essa vocação, e até tem pessoas que falam sobre o chamado. Vocês podem escutar a expressão vocacionado. Algumas pessoas usam essa expressão vocacionado para definir aqueles que são chamados para missões transculturais ou para missões em outros lugares, para abrir igrejas ou para serem missionários, que a gente conhece hoje. Eles falam assim, você é vocacionado. Mas todos nós somos vocacionados para alguma coisa específica que Deus nos direciona. E aí tem gente que usa a expressão bivocacionado. Bivocacionado eu tenho a minha profissão, mas eu também sou chamado para pregar o evangelho lá na Arábia Saudita. Então eu vou usar a minha profissão como negócio, como meio para abrir um café, para abrir, para ter uma empresa, trabalhar em outro lugar. Então eu estou falando várias expressões, mas basicamente quando eu falo missão, o que eu me refiro é essa missão que é de Deus, consequentemente a missão de nós como corpo de Cristo, porque Cristo é a cabeça. Se a cabeça tem uma missão, a missão também é nossa, como todos nós juntos
e a missão também é do indivíduo. E a forma como você vai exercer, cumprir essa missão, ela é obediência. Deus ele direciona todos nós. Mas hoje nós vamos falar mais sobre a missão que é da igreja, que Deus delegou a todos nós. Quando nós pensamos em igreja, ela não existe sem missões. O DNA da igreja, ele é missionário. A igreja saudável, ela entende que ela foi iniciada através de missões e que ela vai continuar fazendo missões. Quando a gente lê a Bíblia, lá em Antioquia, eles enviaram Paulo e Barnabé. Eles enviavam, porque esse é o DNA da igreja. Uma igreja sem missões, ela tá achando que é só para ela quer crescer, mas ela não quer enviar, ela não quer dar, ela não quer se doar de si mesma para salvar o mundo. Um pouco de um testemunho meu, eu fui para o Egito ano passado. Eu acabei de voltar, na verdade, dos Ribeirinhos, e eu tenho testemunhos de outras missões, eu já trabalhei com missões muitos anos, e é uma coisa que queima muito no meu coração. Nos Ribeirinhos nós trabalhamos mais com ação social, ajuda médica, né? Eu até mandei um vídeo para vocês, se vocês quiserem ver depois, explicando sobre como que foi lá. Mas eu queria falar um pouquinho sobre, é claro que evangelismo, né, o principal. Ribeirinho da onde? Ribeirinho, lá no Pará. Algumas horas, umas 7, 8 horas de Belém, que é a capital no norte do Pará. Egito, eu fui ano passado, eu fiquei pouco tempo, 2 semanas, mas eu tive coisas incríveis que aconteceram lá. E isso é parte da missão, a missão que vai para implantar a igreja, fica algum tempo, e uma missão curta, que é missão de impacto, a missão de curto prazo, que ela vem para o evangelismo, ela vem para encorajar a igreja, e ela também pode abrir igrejas, assim como Paulo ficou 2, 3 semanas num lugar, e ele abria igrejas, e ele continuava para outros lugares. É claro que pelo direcionamento e unção do Espírito, também porque tinham judeus naquele lugar, então eles conheciam a Bíblia, eles poderiam liderar ali igrejas, né, reuniões. Isso aqui é a minha equipe, 5 brasileiros que foram, além de outras pessoas. Esses 2 aqui são indianos, por exemplo, a gente estava lá junto. Esse aqui é indiano também. Esse aqui é de Fiji, que é uma ilha no Pacífico. Então tinha pessoas dessas 3 nações, 4 nações. Nós estávamos juntos ali em 20, mais ou menos, pessoas no Egito. Durante 2 semanas, nosso objetivo era pregar o evangelho. A gente aprendia um pouquinho do árabe, aprendia sobre o Egito, talvez saía para a rua e ficava o dia inteiro buscando pessoas para a gente compartilhar o evangelho. Encontramos pessoas muito hospitaleiras ali. No meio da rua, a gente falava que era estrangeiro, as pessoas serviam um café da manhã para a gente. A gente estava buscando informação e eles falavam, senta aqui, a gente quer servir alguma coisa para vocês. Eles têm muito essa hospitalidade, os árabes, os muçulmanos em específico, isso é uma coisa boa, apesar de haverem coisas horríveis, né, na religião, no Alcorão e na cultura, infelizmente. Eles queriam serviço sem cobrar? Eles queriam serviço sem cobrar. A gente teve algumas pessoas, uma pessoa em específico que cobrou, que quis cobrar mesmo, ele serviu sem cobrar, mas depois, né, ele viu, pô, eles são estrangeiros e tal, e quis cobrar. Só que muitas das vezes, tipo essa vez aqui, a gente quer pagar às vezes, não, a gente tem dinheiro pro café da manhã, a gente quer pagar, a pessoa não deixava. Era por hospitalidade. Isso aqui é um restaurante que a gente foi, e a gente ia ali no restaurante, eles viam que a gente era estrangeiro e começava a pregar o evangelho. A gente usava ali do inglês, às vezes alguma pessoa entre eles falava inglês, e a gente sempre tinha essa coisa em comum, que é o quê? Eles acreditam em Jesus, que Jesus vai voltar, que Jesus ele está nos céus. Eles não acreditam que Jesus morreu, porque a morte de Jesus para eles é um escândalo. Deus não tem filho e Jesus não morreu na cruz. Só que a gente encontrava os pontos em comum. Eles acreditam em um Deus, né? Por mais que esse Deus, o caráter desse Deus seja completamente distorcido e diferente do que a Bíblia fala. O nome desse Deus é Alá. E só que eles acreditam em Jesus. Jesus foi um profeta. Então a gente começava a pregar daquilo que Jesus falou. Eles dizem que acreditam na Torá e nos evangelhos, só que eles acreditam que os evangelhos foram distorcidos. Então a gente falava para eles, vocês acreditam que Jesus vai voltar? Que Jesus ele vai julgar? Pois é, eu acredito nesse Jesus, eles chamam de Isa, Jesus. E eu creio que ele é aquele, eu acredito no juiz, que ele é o meu salvador. Eu não poderia ter a minha justiça por mim mesmo, mas esse que você sabe que vai voltar para julgar,
é esse que eu acredito e que ele vai me dar essa justiça, ele vai me declarar como justo. Eles começavam a pensar. E é claro que a gente teve algumas discussões mais acaloradas sobre quando a gente falava sobre o evangelho nesses lugares, e a gente teve discussões ali. Teve um restaurante que a gente foi, não foi esse, que a gente foi na casa desse homem, ele morava perto lá do restaurante, ele trabalhava lá, levou a gente na casa dele, a gente continuou compartilhando o evangelho. Essa senhora que, por exemplo, não falava inglês, a gente começava a compartilhar pelo Google Tradutor, e a gente viu pessoas quebrantadas, mesmo pelo Google Tradutor. Eu já preguei o evangelho uma vez com o aplicativo da Bíblia, e a pessoa aceitou Jesus. E aí depois eu levei ela até uma igreja, né? E aí ela recebeu uma Bíblia pelo aplicativo da Bíblia. O aplicativo com o evangelho, e era na língua da pessoa, e eu só mostrava e ela lia. Então a gente viu o Senhor mover de várias formas nesse pouco tempo que a gente teve no Egito. A gente conheceu um homem que foi uma porta pra gente. A gente chegou lá, o meu amigo estava com a blusa do Brasil, e aí as criancinhas chamaram a gente para jogar futebol. A gente foi lá com elas, alugamos uma bola durante um tempo ali pra gente jogar com eles. Uma coisa incrível que aconteceu ali foi que durante o jogo tocou uma sirene, a sirene que fala para eles orarem. E aí as criancinhas, é algo, né, de temor, elas saíram da quadra para não jogar mais porque a sirene estava tocando. E a sirene é a oração que eles viram para Meca. E eu já tinha saído porque eu estava cansado, né, de jogar bola ali no sol quente do Egito. E é um país, infelizmente, muito, muito sujo, sabe? Deserto, você pensa em poeira. Quando a gente entrava numa van para ir para outra cidade, ficava o tempo todo na rádio a oração muçulmana. Então, um país de muita opressão, sabe? Às vezes falta de saúde ou alegria nas pessoas. Então, o tempo todo aquela oração muçulmana nos carros, na rádio. Eles não escutam música, não escutam rádio, é só oração muçulmana o tempo todo. Resumo, as criancinhas saíram, vieram até mim e um amigo meu, e aí elas estavam esperando, porque os adultos alguns deles estavam voltados para Meca, outros são mais seculares e não oram, mas alguns estavam indo para mesquita orar e tudo mais, e aí eu aproveitei aquele momento para usar o pouco de árabe que eu estava aprendendo naqueles dias para fazer uma oração para Jesus. E eu lembro que naquele momento as criancinhas todas estavam olhando assim para cima, olhando para a gente, olhando para mim, orando no nome de Isa ou Yeshua, dependendo do país. É assim que eles falam Jesus. E foi algo muito, muito impactante para mim, porque eu consegui, às vezes, usar o pouco de árabe e eles viram que era uma oração diferente daquilo que eles tinham visto, uma oração que trazia intimidade e não distância. E aí depois, esse homem aqui é um treinador de futebol. Ele viu a gente com as criancinhas jogando, ele se interessou, perguntou onde que a gente ia ficar naquela noite. A gente estava numa cidade distante de Cairo, e aí ele quis hospedar a gente. A gente dormiu na casa dele. Antes disso, eles fizeram como se fosse uma entrevista, né? Fizeram várias perguntas para ver se a gente não estava ali a trabalho, se era confiável. E aí esse homem, ele é muito conhecido lá naquela cidadezinha. Então ele apresentava a gente para várias pessoas. É o que a gente chama em Lucas capítulo 10 de homem de paz. Lucas capítulo 10 fala, vocês vão de 2 a 2 pregar o evangelho nas cidades que Jesus estava indo e, quando vocês chegarem lá, comem daquilo que te oferecerem, durmam naquela casa, declarem a paz do Senhor sobre aquela casa. Se te rejeitarem, né, tire a poeira debaixo das suas sandálias e vão para o próximo lugar. Só que aí fala sobre a pessoa de paz. E esse homem foi um homem de paz, abriu a casa dele, é esse lugar aqui, é uma casa que a família dele tinha, e lá sempre frequentavam vários adolescentes e jovens que jogavam futebol. Eles ficaram sabendo que a gente estava lá e eles começaram a frequentar aquele lugar. E ele ia na cidade apresentando a gente, olha só, esses aqui são os meus amigos brasileiros. A gente compartilhava o evangelho, orava pelas pessoas. E ele estava um pouco resistente, né? Ele falava que ele era muçulmano. E na casa dele dormiram três jovens. A gente conseguiu falar com eles sobre Jesus. E ele, um pouco resistente, ele estava com uma dor no joelho, a gente falou que ia orar por ele. Aí em um dos momentos, estava só ele na casa. A gente falou, nós vamos orar por você, porque Jesus cura. E a gente começou a orar, até mesmo orar em línguas. Né? Um dos amigos meus, brasileiro, ele também é bem
bem carismático, a gente começou a orar ali para cura. E às vezes a gente até, poxa, ele não sabe se a gente está falando português ou não. A gente começava a orar em línguas e tal, e louvar. E esse homem, ele sentiu algo diferente. E no dia seguinte ele falou pra gente assim, poxa, será que vocês podem fazer esse negócio de Jesus de novo no meu joelho? E a gente orou por ele de novo, e ele disse que melhorou, e testava e tudo mais. E a gente mostrou a Bíblia em árabe para ele ler. E a gente colocou, se não me engano, foi João capítulo 1, se não me engano. E aí esse homem começou a ler ali da Bíblia, e os 3 jovens perguntavam para ele, poxa, mas não pode ler a Bíblia, o Evangelho, que eles falam, né? Dos cristãos. E ele falou, não tem problema, e continuava lendo. Então a gente acredita que o Senhor, além de compartilhar o Evangelho, ele via a gente louvando, e ele ficava intrigado, o que vocês estão cantando? Canta mais. Então foi um tempo que a gente acredita de graça para este homem, como um homem de paz, que pode, né, vir a encontrar o Senhor e continuar sendo um mediador, sendo um evangelista, sendo alguém que fala, né, do Senhor. Uma coisa interessante, né, resumindo aqui meu tempo no Egito, concluindo, é que o Egito é conhecido, assim como escrevi aqui, como o mundo. O Egito é conhecido como um lugar ruim. Eu saí do Egito, significa que eu saí do mundo. E existe uma passagem em Isaías capítulo 19, a partir do versículo 21, que ele fala assim, e o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e com os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja Egito, o meu povo, a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Isso é Isaías capítulo 19. Várias casas de oração intercedem por essa passagem. É uma promessa do Senhor que vai haver um caminho. Em inglês eles chamam de highway. É Isaiah 19, Isaías 19, highway, essa rodovia, essa passarela espiritual da Assíria, que é no norte. A Assíria foi o reino que conquistou e dispersou a tribo o reino do norte de Israel. E o Egito foi outro lugar onde o povo de Israel, eles ficaram cativos. Então, Israel foi cativo tanto na Assíria quanto no Egito. E Deus ele vai restaurar isso. Esse conflito no Oriente Médio que a gente não vê solução, Deus é aquele que vai causar nesta era ou na era futura, né, essa restauração para que a gente possa ver que é só em Deus que a gente vê restauração entre árabe, né, os filhos de Ismael espiritualmente, eles vão retornar para as tendas de Abraão, onde está ali Isaac, e vai haver paz. E é só em Jesus, é só no Messias que nós vamos ver essa paz. O conflito ele é espiritual, né, no Oriente Médio até hoje. Hoje tem o nome de palestinos, mas o conflito não é com os palestinos. O conflito é espiritual, que se levanta ainda, né, o Islã, com esse espírito de orfandade, querendo retornar para a casa de Abraão, seu pai, porque eles foram rejeitados, né? Agar e Ismael foram expulsos das tendas de Abraão. Então é uma restauração que vai acontecer e vai ser um testemunho para toda a terra. Isso é um pouquinho, né, do Egito, essa promessa do Senhor. Sempre que a gente vai para uma nação, a gente tem que buscar o que Deus está falando sobre aquela nação. Porque no mundo físico, a gente olha para o Brasil, vê muitas coisas ruins, vê um governo que está, às vezes, não fazendo coisas boas e o Brasil indo para um caminho que não é bom. Só que Deus ele fala a identidade, a verdade de Deus, o propósito de Deus para o Brasil, e é isso que a gente declara. É isso que a gente continua declarando sobre o Egito, sobre o Brasil, né? O Brasil tem outras coisas, uma nação que importa brasa, louvor, ensina as nações a adorar, santidade. Esse é o Brasil. Vamos lá então, vamos voltar para missões, né? O nosso tópico hoje é falar sobre missões. Eu dei um pouquinho do meu testemunho para mostrar para vocês que missões elas acontecem hoje. Elas podem ser de longo ou curto prazo e Deus está agindo. Não é só o missionário que faz missões, a igreja faz missão. E a igreja faz missão porque a igreja ela é uma missão. A igreja ela foi iniciada por apóstolos e profetas e outras igrejas vão continuar a ser iniciadas, fundadas em cidades diferentes
pelos os membros do corpo. Então a igreja é uma missão. E essa igreja, ela está em missão. Então não existe uma igreja que não faz missão. Se eu trabalho com alguma coisa e eu vou para o Egito por 2 semanas, eu estou fazendo missões, mas eu estou fazendo o que eu fui chamado para fazer. É natural. Não significa que eu sou um missionário e deixei de ser um professor ou um mestre aqui. Deixei de ser um vendedor, deixei de ser um advogado. Todos nós fazemos parte do corpo e integralmente servimos uns aos outros, amamos a Deus e amamos ao próximo. Essa é a nossa missão. Então, quem que veio primeiro? A igreja começou e depois fez missões, ou a missão começou e fez a igreja, fundou a igreja? A gente vê que Deus, ele é um Deus missionário. E ele foi aquele que é mais interessado na missão. O Messias é aquele que é missionário e veio ao mundo para começar a igreja, para dar a sua vida. Esse foi o propósito da missão dele. Apocalipse 13 diz que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo, ou antes dos fundamentos do mundo. Então ele já sabia da missão, ele já sabia do pecado do homem, ele já sabia do que ele iria fazer. Ele, antes de criar o mundo, antes da fundação do mundo, ele já estava interessado em nós, em resgatar a gente. E foi assim que começou a igreja. A igreja, o corpo, né, de Cristo, é porque ele deu a vida dele, o sangue dele, para redimir pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Então ele é aquele que está em movimento, o Deus que está em missão. Existe uma expressão muito interessante do livro, né, o Deus Pródigo, que ele fala sobre um Deus, do Timothy Keller, ele fala sobre um Deus que as pessoas, né, o filho, tanto o filho pródigo como o filho que ficou em casa, eles rejeitaram esse pai. O filho mais velho não quis ter relacionamento com o pai, e o filho mais novo quis a sua herança e foi embora. E esse é o Deus que está em busca do mundo, das pessoas. E nós também fazemos parte dessa missão. Para a gente saber, então, sobre a importância, a urgência das missões, a gente tem que responder essa pergunta. Será que Jesus pode voltar a qualquer momento? Nós já vimos algumas dessas coisas, né, nas aulas sobre escatologia, só que, para ficar bem claro, Mateus 24:14, ele fala sobre missões e fala sobre a volta, o fim, a volta do Senhor. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então, ou seja, depois disso, que ele for pregado, virá o fim. O fim não pode vir antes deste evangelho ser pregado como testemunho a todas as nações. Um testemunho significa uma representação digna e fiel ao evangelho. Então não é só alguém falar o nome de Jesus uma nação, que aquela nação ela já teve o testemunho, né, do evangelho. Por exemplo, o Islã, eles acreditam no Jesus, que é um Jesus falso, que não é o Filho de Deus. Então, será que eles tiveram o evangelho pregado como testemunho para eles? A palavra... Perdão, eu coloquei errado. Essa seta devia vir para a palavra nações. A palavra nações no grego é etnesim. Essa palavra etnesim, ela significa nações, né? Em grego, ela é etne. É essa palavra que é usada em Mateus 24. Significa etnia, povo ou grupo cultural. Então esse grupo que tem uma língua específica, tem uma cultura diferenciada, distinta para eles, eles são um povo ou um grupo. E esse versículo, ele está falando sobre o evangelho ser pregado em todas as nações, ou seja, todos os grupos étnicos. Existiu um momento na história, que eu não vou entrar muito, né, em específico nisso agora, só que existiu uma onda missionária nos últimos 200 anos, que ela levou o evangelho a todos os continentes. E, por exemplo, a África não tinha muito do evangelho. Eles começaram a ir até a África, começaram a ir até ali a Ásia e levar o evangelho. Então, as partes costeiras da África foi evangelizada. As partes costeiras da China foram evangelizadas. Só que depois eles viram que o evangelho não tinha chegado aos interiores,
Aí começaram as missões ao interior da África, ao interior da China, né, com Hudson Taylor e vários outros, que levaram o evangelho a todos os países. Depois que eles viram que o evangelho estava chegando a todos os países, alguém virou e falou assim, não, terceira onda missionária, o evangelho ele tem que ser pregado não é a todos os países, porque o país ele pode ter mais de uma nação, porque a nação é um povo que tem uma língua diferente, um dialeto, uma cultura. Então dentro da Indonésia, dentro da Índia, existem dezenas ou centenas de povos que não são alcançados ainda. Então ele falou assim, nós precisamos alcançar não os continentes, não os países, nós precisamos alcançar as nações ou os grupos étnicos. E então nós vemos essa onda que tem crescido muito de missões para os povos não alcançados. E esse termo que começou a ser usado nas últimas décadas. Vamos definir então a comissão. A comissão, ela é a grande comissão. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide, ou vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem pessoas que olham esse versículo, façam discípulos de todas as nações, e eles entendem, das nações, façam discípulos, discipulem as nações, transformem a sociedade e as culturas, usem da Bíblia, dos princípios para discipular as nações. E a maioria das pessoas, né, eu entendo que faça mais sentido a gente entender como discipular pessoas de todas as nações, ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado ou ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus é esse que está supervisionando, nos dando força, está conosco, com a igreja, durante a missão, até o final, até essa missão ser concluída, porque a conclusão, o fim do mundo, né, antes da volta do Senhor e de algumas coisas acontecerem que a gente já viu na outra aula, esse evangelho ele tem que ser pregado. Então, esse é o fim, é um dos relógios para a volta do Senhor e para os tempos do fim que a gente vê é a obra, a ação missionária para todos os povos. Ele fala ide. Esse ide é um mandamento, é uma comissão. Nós vamos ensinar as coisas que ele tem mandado, mas um dos mandamentos que ele está dando agora é vão. Ele fala isso para todos os discípulos dele. Então nós como igreja, todos nós, temos essa incumbência, essa responsabilidade. Ide por todo mundo. Eu não coloquei aqui, mas Marcos 16, versículo 15 fala, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais, né, de milagres seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aí depois que o Senhor falou isso com eles, ele foi recebido aos céus, ele estava no Monte das Oliveiras. A última coisa literalmente que ele falou com eles, logo depois ele foi recebido aos céus, ele ascendeu aos céus e os discípulos viram ele subindo. O anjo falou, da mesma forma que vocês viram ele ir, ele vai voltar. Então, a última coisinha que Jesus falou com eles antes de ir embora, preguem o evangelho em todo mundo. Depois que pregar o evangelho em todo mundo, como testemunho a todos os grupos étnicos, Jesus ele vai voltar da mesma forma que eles viram ele subir no Monte das Oliveiras. Assim como a gente já viu, né? Zacarias capítulo 14 fala que ele vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se dividir em dois. E aí, versículo 20 de Marcos 16 fala assim, e eles, tendo ido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que o seguiram. Então a gente precisa dos sinais até o evangelho ser pregado a todas as nações. E o Senhor ele coopera com esse evangelho que a gente prega. Nós não estamos sozinhos. O Senhor coopera conosco com os sinais, o Espírito Santo convence. Mas essa então é o que é conhecido como grande comissão. Mateus 28 e Marcos capítulo 16. Quando ele fala para pregar, onde que nós vamos pregar geograficamente? Atos 1 diz,
mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A palavra testemunhas no grego, ela é literalmente mártires, que significa testemunha. Ou seja, testemunhar de algo ou alguém é ser um mártir. E a gente tem essa palavra hoje no português como mártir, aquele que morre, aquele que dá a vida por uma causa. Todos os discípulos de Jesus, eles morreram, eles deram as suas vidas porque eles testemunharam da morte e ressurreição de Jesus. Então tanto é verdade que eles foram até o fim, a ponto de dar as suas vidas. Eles não negaram. Se isso fosse uma mentira, né, ninguém morreria por uma mentira. Mas eles foram até o fim, deram as suas vidas. Ele fala então para a gente ser testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Todos os outros povos, todas essas outras culturas, né, eu coloquei aqui representando China, Grécia, o Islã, estão espalhados pelo mundo, os 4 cantos da terra. Quando eu penso em 4 cantos, né, quando a gente fala, às vezes as pessoas querem espiritualizar demais. Quando a pessoa fala, eu vou servir na minha Jerusalém, está se referindo à cidade dele. Isso é legal. Só que será que essa pessoa está continuando a ir para Samaria e até os confins da terra? Porque eu posso dizer de forma espiritual, eu tenho que servir na minha Jerusalém primeiro, na minha cidade. Isso é legal. Só que a Bíblia ela está falando de lugares geográficos, literalmente. Jerusalém é Jerusalém. Samaria é os derredores. E depois até os confins da terra. Partindo de Jerusalém, os lugares mais distantes é a Coreia do Sul, é o Brasil, né, a Argentina, é Canadá. Lá em cima tem o que Coreia do Norte, Coreia do Sul, tem a Austrália. Então esse evangelho ele já chegou nesses lugares. Ele já chegou na Coreia do Norte nos últimos 200 anos, ele tem que voltar, né? E esse evangelho ele tem feito agora um caminho de volta. Né? Os países que mais enviam missionários é o quê? Coreia do Sul, Estados Unidos, Brasil, que estão nos confins da terra. A Austrália também é um país cristão. E agora esse evangelho está voltando com poder. O Oriente Médio, que é o lugar onde o evangelho começou, a Turquia, onde estão as 7 igrejas do Apocalipse, a Grécia, onde teve ali as primeiras também missões, igrejas, né, os gregos que se espalhou para a Europa, eles precisam do evangelho agora. E eu acredito que esse retornar, assim como os discípulos de Jesus pregaram o evangelho com poder, de forma muito acelerada naqueles lugares ali no Oriente Médio, eu acredito que hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, nós vamos ter muito mais poder dos céus para voltar para o lugar onde o evangelho começou, o berço do evangelho. Jerusalém, a Turquia e outros lugares no Oriente Médio, esse evangelho está voltando com um poder sobrenatural para que haja avivamento entre os muçulmanos, entre os ex-muçulmanos, os países árabes. Esse homem falou o seguinte: os cristãos precisam se converter às missões, assim como os perdidos se convertem a Cristo. Nós aceitamos Jesus. Isso é um passo enorme, a decisão mais importante das nossas vidas. Mas será que nós, como cristãos, como messiânicos, temos entendido o propósito e a missão do Senhor, que é viver igreja? Viver igreja é viver na comunidade, partir do pão, mas também é fazer tudo em prol dessa missão. Será que nós temos orado, doado para essa missão? Na igreja primitiva, eles tiveram seus motivos, eles tiveram a urgência, mas eles entenderam a mensagem até tal ponto que fala que eles eram dos símbolos do avivamento ali na igreja primitiva, é que eles vendiam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos. Eles entendiam que o tempo era próximo. E alguma pessoa pode falar hoje, mas nós não sabemos quando será o tempo. Mas por que nós não temos essa urgência de fazer tudo para que a missão seja concluída? Porque nós acabamos de ler que o tempo da volta do Senhor depende da missão. Então como é que a gente fala, não estou fazendo missão porque Jesus eu não sei quando é que ele vai voltar? Nós fazemos a nossa parte, nós temos a incumbência, a responsabilidade como igreja. Mas, apesar disso, existe uma boa notícia. A boa notícia é que o evangelho ele tem se espalhado de uma forma, em um ritmo sobrenatural. Esses dados eles mostram que
no ano 0 até o ano 1800, mais ou menos, perdão, no ano 100 até o ano 1900, a população de cristãos, a população de seguidores de Yeshua foi de 0% até 2,5% da população mundial. Nos últimos 70 anos, esse dado ele não é de 2025, eu acredito que ele deve ser de 2010 ou 2020. Nos últimos 70 anos, ou seja, a partir de 1950, 60, ele foi de 2,5% para 5%. E nos últimos 30 anos, ou seja, desde 1990 até hoje, até 2020, ele foi de 5 para 11,2%. E aqui eu estou falando de população cristã que é considerada como realmente devota a Jesus, que realmente crê no Senhor, e não só todos os cristãos nominais e a Igreja Católica. Então ele está contando cristãos fiéis. Então a gente pode ver que o crescimento ele é exponencial. Hoje em dia, nós entendemos como existe um cristão verdadeiro para cada 9 pessoas no mundo. Ou seja, esse número está maior do que nunca esteve antes. Para que essa missão seja concluída, eu mencionei para vocês uma vez a Visão 2033. Existem várias agências missionárias grandes, como a Jocum, Wycliffe, que é para a tradução da Bíblia. Existe uma que chama SEL, que também é para a tradução da Bíblia. Faith Comes by Hearing, a fé vem pelo ouvir, que eles trabalham com a distribuição de material da Bíblia. Por quê? Porque 60% do mundo hoje vive em povos, em lugares que a gente chama de comunidades orais. Eles aprendem pelo ouvir. Então a gente precisa de aparelhos de Bíblia, ou da Bíblia gravada na língua deles. Outra é Campus Crusade, né? Que é cruzadas em universidades juvenis para Jesus, mas o nome dessa missão é CRU em inglês, CRU. Todas essas missões e outras estão trabalhando arduamente para que isso aqui se cumpra até 2033. 95% da população mundial terá uma Bíblia completa em sua língua nativa. O Novo Testamento em áudio na língua materna de 99% das pessoas do mundo. Pelo menos um livro da Bíblia em áudio nos 1% que restarem dessa população. Então toda a população mundial terá pelo menos 1% um livro da Bíblia, pelo menos em áudio na sua língua, pelo menos um evangelho em vídeo na língua do coração para todos no mundo. Língua no coração, língua materna, língua nativa, é a mesma coisa, é a língua que eles mais entendem, que eles mais se identificam, é a língua que fala com as emoções deles. Esse evangelho normalmente que é usado pelas várias organizações, depois se vocês quiserem eu tenho as organizações aqui e tudo, é normalmente o evangelho de Lucas, que eles pegam várias passagens e fazem um filme de Jesus usando só as passagens bíblicas, sem muita licença poética para falar outras coisas. Essas pessoas, vocês já devem ter escutado falar da janela 10x40. É onde está a maioria dessas pessoas que não tem acesso a esse evangelho. A maioria desses povos não alcançados, que não tem a Bíblia, a maioria da população pobre no mundo está nessa janela também, curiosamente. O evangelho ele traz bênção, ele traz riqueza para os lugares onde ele passou, traz civilidade, traz ordem. Então a maioria das pessoas povos que não conhecem o evangelho estão nessa janela. Norte da África e esses lugares aqui, Indonésia, Índia, Oriente Médio, muitos povos que não têm o evangelho ainda. E a maior população do mundo, maior número de pessoas, também está nessa janela aqui. Índia e China, sozinhos, têm quase 3 bilhões, né? 2 bilhões e acho que 0,7. É muita coisa. O mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas, se não me engano. 1/3 da população do mundo não tem acesso ao evangelho. Então, por mais que o evangelho esteja se espalhando de uma forma sobrenatural, exponencial, existem muitas pessoas no mundo hoje que eles não têm nem sequer um amigo cristão. Eles não conhecem ninguém que é seguidor de Jesus. Eles não poderiam escutar o evangelho nem se eles quisessem. Por quê? Porque essa pessoa, vamos supor, um muçulmano, ele está lá no país dele. Se ele pesquisa sobre Jesus na internet, ele vai encontrar sobre o Isa. Isa é Jesus, né, em árabe, ou Yeshua.
ele vai encontrar sobre o Jesus que é um profeta legal, só que ele não morreu pelos pecados dele. Ele não é filho de Deus. Ou seja, essa pessoa ela não vai escutar sobre o evangelho, porque a internet dessa pessoa em árabe no país dela, todos os artigos que falam sobre Jesus ou sobre os cristãos são coisas falsas, são coisas deturpadas. Ele não vai encontrar sobre Deus. A religião dessa pessoa demonizou tanto o Novo Testamento, que eles dizem que acreditam, né, no Injil, no Novo Testamento, mas eles acreditam que ele foi modificado. Você não pode ler o Novo Testamento, né? Os judeus ortodoxos também, de forma alguma eu vou pegar nesse livro. Então, como é que uma pessoa dessa poderia ter acesso ao Evangelho? Nem com a internet. Então, nós, como igreja, nós temos que nós temos que concluir essa missão que Deus nos deu. 81% dos não cristãos no mundo não tem relacionamento com nenhum cristão, ou seja, eles não conhecem. Relacionamento aqui não conhece ninguém, nem que seja online, nem à distância. Eles não conhecem como amigo. E esses pontos vermelhos são grupos, né, são densidade demográfica, pessoas. Vermelho são aqueles que não têm o evangelho, são não alcançados pelo evangelho. E a triste realidade é que os missionários nossos, 87% deles, missionário é aquele que é enviado com um propósito. Alguns podem exercer o trabalho de pastorear uma igreja, mas eles foram enviados, então eles são missionários. 87% dos missionários eles estão no mundo que já é cristão, ou seja, países, lugares que já são cristãos, mas esse missionário ele foi enviado ali. Por exemplo, o Brasil recebeu vários missionários, já ainda recebe muitos missionários hoje em dia. 12% desses missionários que são enviados, eles estão no mundo que não é cristão, mas que já foi alcançado pelo evangelho. E somente 1% desses missionários são enviados para lugares que não foram alcançados pelo evangelho ainda. E além disso, quando a gente fala sobre a doação financeira para missões, somente 1% também do valor em missões que é doado para missões, ele é dado para os países não alcançados, para os lugares que não receberam o evangelho ainda. Nós temos que mudar isso. Esses dados eles são, né, do Global Christianity, mas eles também têm vários dados semelhantes no site do Lausanne Movement e outros sites que falam sobre isso, como o Joshua Project e outros. O Samuel Zwemer, ele falou o seguinte: o desafio dos campos de mundo, ou seja, os povos, né, os campos de pessoas para serem alcançadas, ainda não alcançados, é para uma grande fé e, portanto, para um grande sacrifício. Nossa disposição em nos sacrificarmos por um empreendimento está sempre na proporção de nossa fé nesse empreendimento. Quanto mais é a relação benefício para o custo que eu vou ter, eu vou me dar mais. Se eu, por exemplo, estou indo fazer um investimento que eu sei que vai me dar muito retorno, eu vou sacrificar mais, vou estar mais disposto a investir meu tempo e estudo para ter aquele retorno. Porque eu tenho muita fé naquilo ali, eu tenho muita fé naquele empreendimento. E se a gente não tem feito missões hoje como igreja para os povos não alcançados, será que a gente está tendo fé na missão de Deus? Será que a nossa fé está baseada em obedecer ao Senhor? Ou fé no que as pessoas vão falar, no que vão dizer? Ou até mesmo na facilidade daquelas pessoas receberem Jesus? Será que eu só vou para um lugar onde é fácil pregar o evangelho? Por que nós não estamos indo para os países fechados? Por que nós estamos fugindo da perseguição, sendo que o mandamento do Senhor é claro e ele nos prometeu perseguição onde quer que formos? Uma coisa breve para a gente entender, eu também não preciso entrar em muito detalhe, mas existem os povos não alcançados, que são aqueles que têm menos de 2% de cristãos. Muitas das contabilidades das pessoas, elas calculam cristãos protestantes. Outros calculam cristãos católicos ou protestantes. Povos não alcançados, menos de 2%. Povo de fronteira, aquele povo difícil, é menos do que 0,1% de cristãos, pessoas que creem no Senhor Jesus, naquele povo. E também tem o povo não engajado, ou povo não contactado com o evangelho,
que é basicamente 0%. Aquele povo nunca recebeu o evangelho antes. Os nossos focos e esforços têm que estar em todos eles, mas principalmente naqueles que nunca tiveram testemunho do evangelho, porque a gente quer que o Senhor Jesus volte. Então, quando a gente clama Maranata, vem Senhor Jesus, nós também pregamos o evangelho como testemunho a todas essas nações. O que nós estamos aprendendo aqui hoje é sobre a grande comissão. A grande comissão, ela envolve a nossa missão. Eu comecei falando sobre a missão da igreja, e essa grande comissão é a missão coletiva, é de todos nós. E nós não devemos ser omissos ao que Jesus falou. É um mandamento de Jesus. E às vezes você pode falar, mas meu chamado é ser um profeta, ou é ser um ajudador, ser um administrador na igreja, o meu chamado é servir às mesas, o meu chamado é interpretar profecias, ser um intercessor. Não importa, todos nós fazemos parte dessa missão. Todos nós buscamos ao Senhor, assim como Paulo e Barnabé lá na igreja de Antioquia, eles estavam buscando ao Senhor em jejum e oração, e o Espírito Santo é aquele que disse, separa para o ministério que eu tenho chamado eles, Paulo e Barnabé. E eles são enviados pela igreja. A igreja que enviou, a igreja que viu a necessidade. E mesmo alguém sendo profeta, a gente já estudou sobre isso lá no livro de Atos, a igreja envia profetas, envia mestres de Jerusalém para Antioquia, e depois envia para Éfeso, envia para Corinto, e eles ficam 1 ano, 2 anos ensinando. Eles são para a igreja é orgânica, a igreja é dinâmica. Então, esse título que a gente criou, missionário, talvez ele não é tão bíblico, mas a grande comissão ela é bíblica e ela é para todos nós. Todos nós devemos entender o mandamento do Senhor e não necessariamente esperar por um chamado de um anjo falando conosco que nós devemos ir, porque a Bíblia já está falando conosco, que é um mandamento, todos nós irmos. Eu queria também, em algum momento, nós orarmos no final para que a gente entenda, essa missão, esse chamado, e eu vou concluir falando o seguinte. O chamado é frequentemente uma convicção profunda e crescente baseada em princípios bem definidos pela palavra de Deus, testemunhada no interior pelo Espírito de Deus e confirmado no exterior pelo corpo de Cristo, a igreja. É um processo de eu entender o chamado que Deus tem para mim. O chamado, eu digo aqui especificamente de pessoas que vão para outros países para uma missão transcultural, no Brasil ou fora do Brasil, missão transcultural. E encorajando essas pessoas, e talvez alguns de vocês que podem se doar mais para aquilo que Deus já falou na palavra dele, Lucas capítulo 10 fala que Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Então, quando nós olhamos para Jesus, Jesus deu tudo dele. Será que nós estamos dando tudo de nós? Será que eu estou usando a questão de, mas eu não sou chamado para ser missionário, eu não sou chamado para ir? Será que a gente está usando isso como desculpa? Porque às vezes Deus está te pedindo várias coisas que você não tem feito. E quando a gente olha para o Evangelho é o Evangelho da cruz. Jesus tomou a sua cruz e falou para a gente, tome a sua cruz e siga-me. Então todos nós, se eu entendo que eu já morri e que não sou mais eu acredito que é o George Miller, ele é um avivalista que falou a frase, perguntaram para ele, por que você está tendo tanto fruto, você consegue fazer tantas coisas? E ele falou assim, é porque o George Miller já morreu há muitos anos. Ele entendeu que ele tomou a cruz dele, ele morreu e a vida que ele vive agora é a vida no Filho de Deus. Ou seja, ir para missões, dar a minha vida como mártir, como testemunha, não que a gente precise morrer, a testemunha, o mártir, é aquele que vive a vida dele para testemunhar. A gente entende que a gente já perdeu a nossa vida, o nosso lucro é Cristo, a gente já ganhou a eternidade. E a gente vai dar as nossas vidas tomando a nossa cruz. Então ir para a missão, entregar a minha vida pela igreja, entregar a minha vida influenciando nas redes sociais, entregar a minha vida influenciando na política, tudo isso, em obediência ao Senhor, é fácil.
Então não deixe nunca essa palavra de eu não fui chamado para o campo missionário ser usado como desculpa, porque o Senhor ele já revelou a palavra dele, que nós como igreja somos missionários, temos que cumprir a grande comissão e quem escolhe obedecer 100%, eu tenho certeza que escolhe a melhor parte. Pedro pergunta para Jesus, em Lucas 18, nós deixamos tudo e te seguimos, Senhor? Ele estava querendo saber a recompensa dele. E Jesus fala, na verdade, eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na era vindoura a vida eterna. Existe recompensa. O Senhor é aquele que nos recompensa nesta era, mas principalmente a recompensa que Ele vai nos dar quando voltar. Apocalipse 7. O plano, a visão final, quando a gente pensa nos povos e na missão. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Árvore de palmeiras, né? E clamando com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se ante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus. Isso aqui é a visão final. Nós fazemos missões para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Salmos capítulo 2, beijem o filho para que minha ira não venha sobre vós, para que ele receba, eis que eu te dou as nações como herança. Isso está falando sobre o filho, sobre o Cordeiro. As nações são herança dele. Deus nos dá essas nações, nós vamos até os povos, nós vamos evangelizar, nós queremos ser aqueles que naquele dia, no dia do juízo, vamos falar assim, Deus, eu obedeci. Olha só, eu não vim sozinho. Eu trouxe esse irmão aqui, que é lá daquele país árabe, aquele país não alcançado, aquele país que não podia escutar o evangelho, mas eu dei a minha vida. E olha só, eu trouxe esse irmão comigo, eu trouxe esses 10 irmãos comigo, eu trouxe esses 100 irmãos comigo diante do Senhor hoje, para que eles também te adorem. Deus nos dá aquela nação, aqueles irmãos, como herança, e nós vamos devolver essa herança para o Cordeiro, porque dele, né, eu darei as nações como herança para Jesus. Assim como os anciãos jogam as suas coroas adorando ele noite e dia, nós também vamos jogar as nossas coroas, falando, Senhor, todo esse sacrifício, tudo que eu fiz é pelo Senhor. O Senhor é aquele que é digno. Muitos ainda aguardam, nós não podemos esperar. Esta é a urgência de missões. Nós precisamos ir. Eles estão esperando. Uma história que eu sempre lembro, eu escutei de uma mulher que foi, se não me engano, é Tailândia, e eles abriram um container de mulheres que estavam sendo traficadas pelo tráfico de mulheres. E uma daquelas mulheres, depois que eles pregaram o evangelho, cuidaram delas, ela aceitou o Senhor e ela falou assim, por que você não veio antes? Essa verdade é para pessoas que estão sofrendo como aquelas mulheres, como tantas pessoas que sofrem na pobreza, crianças que não entendem a fome em vários lugares no mundo. Só que essa verdade é também para tribos que nunca escutaram o evangelho. Por que vocês não vieram antes? Vocês já sabiam todo esse tempo, por que vocês não vieram antes? Essa é a realidade, o confronto para cada um de nós. Nós somos parte do corpo, a cabeça é Cristo e Cristo tem uma missão. E nós vamos nos submeter a essa missão. Eu queria pedir para vocês, à medida que eu termino a aula, para a gente orar junto, para que se vocês possam se levantar, para a gente interceder pela ação missionária.